Voltamos com o Jornal da Manhã, Cuiabá. Olha, são 7h27. Tem um recado aí para ouvinte Jovem Pan. Você sabia que aqui na Jovem Pan, de segunda a sexta-feira, sempre depois do Pânico, às 13 horas, acontecem sorteios. Tem aí para você um kit da Pet Tib Mania. E para você participar, facílimo, envie um áudio aí para o nosso WhatsApp dizendo qual promoção você deseja participar, o nome, o seu nome, claro, e o bairro que você mora, e você já está concorrendo. Nosso telefone é 99009494. 7h28, hoje estamos recebendo aqui Doutor Uciel Tavares. Bom dia, Uciel, que hoje está na presidência do Instituto Mário Card. Bom dia, Uciel. Bom dia aos colegas aqui da bancada. É uma satisfação muito grande estar aqui para a gente conversar um pouco sobre os direitos do portador de câncer, e estou aqui à disposição. Muito bem, vou começar por uma diferença, uma polêmica sobre o seu nome. Eu conheci, há muitos anos, a gente escuta falar sobre você, você é uma figura pública em Cuiabá, já fez parte do PSDB, etc e tal. Criou juízo e largou, foi isso? E a pronúncia do seu nome? Ele é com S só ou com dois? É com um, né? Com dois S. Com dois? E muita gente faz essa confusão aí, o Ziel, que eu deixei até, relaxei, falei, deixa assim mesmo. Você chamou também o até pensei, como advogado, né, entrar com um pedido de retificação de assento de nascimento. Pois é. Porque já o Ziel deixa assim, né? Mas o nome correto, inclusive, é um nome bíblico, né? É Uziel, mas meu pai, dentro da sua nordestino, né? Ele simplificou o nome, né? Mas o cartorário Uciel. também tinha culpa, o que tem de gente escrito. Ele chamava o Ciel também, né? Então ele, só se for lá atrás. Então, por conta de ser bíblico, e na Bíblia está Uziel. Uziel, E aí o Ciel é uma derivação, né? Aí que papai lhe presenteou. Papai. Mas é o Ciel, então. O Ciel. Muito bem. Vamos falar do Instituto. Como é que nasceu, há quanto tempo e qual que é a proposta do Mário Card? Bom, o Instituto nasceu da morte do meu sócio, né? A gente foi sócio durante a vida inteira, né? A gente teve 30 anos de sociedade. Mário Card era um advogado brilhante, né? A gente se conhecia desde os tempos de São Caetano do Sul, né? Nós estudamos juntos desde 12 anos de idade e era, com certeza, um dos grandes, um dos advogados mais completos que nós tivemos aqui no Mato Grosso. Então, ele morreu muito cedo, né? Morreu com 54 anos, vítima de câncer, né? Teve um câncer devastador, né? Um câncer do pulmão, e a gente presenciou toda aquela luta, né? Ainda que ele tinha um pouco de condições financeiras, mas a dor é muito intensa, né? Assim, o tempo do tratamento assim, é muito doloroso, né? Então assim, a gente resolveu montar esse instituto e tentar de alguma forma ajudar as pessoas que estão em tratamento de câncer, né? Então assim, a pessoa ajudar nos direitos. Principalmente isso, né? Ou além disso. Nós fazíamos algumas palestras, né, esclarecendo sobre os direitos do portador de câncer, mas a nossa principal atividade é entrar com ações judiciais para que o direito à saúde, o direito ao princípio da dignidade humana seja observado, né? Então, nós entramos com várias ações para buscar medicação junto ao SUS, né, medicação que em condições normais a pessoa, primeiro que ela não teria condições de contratar um advogado para fazer esse trabalho. Segundo que o custo dessa medicação muitas vezes custa 35, 40 mil reais, já aconteceu, né, medicação com esse custo. Então eles não têm condições de pagar esse custo. Então a gente entra com ações, logicamente que a gente só pode entrar com ação, né, de pessoas que não têm condições de contratar um advogado, porque
Isso, senão isso caracterizaria uma falta ética dentro no âmbito da OAB. Então a pessoa tem que ganhar até 6 salários mínimos para poder ser assistida pelo Instituto. Isso também, né, ninguém está tirando a função da Defensoria. A Defensoria continua atendendo esse tipo de pessoa. A gente quer prestar um auxílio a essas pessoas que não têm condições de arcar com o custo da contratação do advogado. Olha, evoluiu bastante essa questão do tratamento de câncer, dos vários tipos de câncer, né, para a população. Mas ainda é nítida a diferença de que o poder aquisitivo faz diferença na vida, no tratamento do câncer, né? Quem tem uma condição melhor tem uma sobrevida melhor, tem uma qualidade de vida melhor e mais dias, né? E às vezes uma cura, inclusive, não raramente, uma cura da doença. No caso da população que não tem esse acesso, a gente tem algumas leis no Brasil que foram colocadas justamente para tentar dar um alento a essas pessoas, né? Porque para muitas categorias a doença ainda é o diagnóstico é uma sentença. Sim, com certeza. Né? E algumas, por exemplo, o primeiro atendimento no SUS tem que se dar após 60 dias, no máximo até 60 dias depois do diagnóstico, né? Você recebe um diagnóstico de câncer, o primeiro atendimento tem que ser no máximo 60 dias, mas exatamente. O segundo não tem data, né? E esses 60 dias também é em tese, né? Porque até ele receber, até se encaminhar, fazer o encaminhamento no SUS, né? Nem sempre esse prazo é obedecido. Todas as ações judiciais que decorrem dessa relação decorrem de não cumprimento de prazo, da não obrigação do SUS de fornecer medicação, né? Eu até dar um exemplo do Mário, né? O Mário tinha direito ele tinha um plano de saúde, tinha uma melhor condição financeira, mas chegou lá, olha, existe um elemento químico da quimioterapia que o plano de saúde não cobre. Como assim? Nove cobre, né? 9 mas elementos e um não, e não cobriu, a gente teve que fazer particular, né? Então assim, imagine isso, né? E quem está em tratamento de câncer não tem tempo para discutir judicialmente, etc. Ele vai ter que se virar. Aí só se vira quem pode, né? Exatamente. Então esse prazo realmente, normalmente não é obedecido. Olha só a distância que estamos, né? Quer dizer, você tá brigando ainda para você ter acesso à lei que lhe faculta. A lei que lhe beneficia. Você não tem acesso ao cumprimento dessa lei. Olha só a diferença. Artigo 196 da Constituição Federal, que é o direito à saúde, né? Que é um princípio básico, né, do cidadão. Vinícius. Bom, primeiro, seja muito bem-vindo. Bom dia, você agora em público, né? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso convívio. É um prazer muito grande poder te entrevistar, né? Artigo 196, que é o do SUS, né? Que instituiu o SUS, inclusive, né? Importante lembrar, fez a saúde um direito universal, da saúde pública, né? Que até então não era, né? Até a Constituição de 88 não era só para quem era do sistema, para quem tinha carteira assinada, né? E seus dependentes. Era um plano de saúde, né? Que era o antigo INAMPS, né? Quem é mais antigo vai lembrar do velho INAMPS, né? Isso é antigo. Bem antigo mesmo. E aí de 88 para cá saiu o INAMPS, foi o INSS para um lado, né? E a saúde tornou-se um direito universal. Isso foi um avanço fundamental que essa Constituição nos trouxe, né? Então, mas o que eu quero te perguntar? Como é que está? Estamos tratando de judicialização da saúde, né? Mais uma área, né, de judicialização. Como é que está o andamento dos processos? É aquela crítica que se faz sempre, né? Olha, o juiz tem que decidir pelo médico, né? Muitas vezes a decisão é clínica, né? Mas há vários pacientes na mesma situação clínica, né? Então, como é que se prioriza isso? Especialmente no caso do câncer, né? Que em algumas situações eles são bem letais mesmo, né? Olha, a gente até a troca, né, da direção do tribunal, nós tínhamos um juiz que ainda está respondendo, mas em dezembro deve mudar, que é o Dr. Lindotti, né? Ele leva muito a sério essa questão da saúde, né? Então, ele mesmo
ele cuida, né, dos processos que estão na central de regulação, a medicação de alto custo, então assim, é muito rápido isso daí. Agora, nem sempre as liminares são concedidas pelo juiz de primeira instância, né? Então você tem que ir ao tribunal, mas assim, de uma forma geral, o atendimento é rápido, né? Agora, nem sempre o cumprimento dessa decisão judicial é rápido, né? Mas, assim, é que muita gente não tem conhecimento dessa possibilidade, né? E isso daí, alguns pacientes, no caso do Instituto, né, a gente são encaminhados inclusive pelo Hospital de Câncer, né? Mas assim, normalmente a pessoa não tem, né, não tem conhecimento desses direitos, então acaba não exercendo esse direito, né? É evidente que sim, Vinícius. Não, só para completar. Pois Você é. falou que tem um critério da hipossuficiência de renda, né, que são 6 salários mínimos, né? E tem algum outro critério? Porque como é que é a procura? Muita gente busca vocês lá, Luciano? Não, até assim, nós gostaríamos de, né, já que é um serviço voluntário, é um serviço que eu acho que faz muito bem a nós todos que trabalhamos com isso. A gente tem a questão financeira, pecuniária, tal, que é por conta da OAB, né? Eu não posso anunciar esse trabalho gratuitamente, porque seria uma forma de captação de clientela indevida, né? Mas ainda eu acho que é muito pouco, né? A procura ainda é pequena, né? Eu espero que com essa divulgação, com essa entrevista, que entre outras, né, que a gente consiga dar uma maior efetividade, né, ao nosso trabalho, que o Instituto foi criado para isso. Com relação ao câncer, é até compreensível, né, as pessoas não saberem seus direitos, porque é um assunto que se evita, né? As pessoas têm pouca informação, inclusive, sobre o que causa. Quanto mais como se trata, a não ser a pessoa que teve alguém e teve que cuidar, e etc e tal, da família, né? Fora isso, as pessoas, é um assunto que se evita. A gente da imprensa tem dificuldade, às vezes, de falar sobre o tema, a não ser especificamente nos meses, né? Você tem aí Outubro, e novembro, que é um assunto que fora esse ano, que foi, inclusive, meio atípico por conta da política que tomou conta de tudo, os eventos sempre acontecem, né? Mas o interesse da população e se tornar, né, naquele mês um assunto principal de discussão e de conhecimento, né? Divulgar conhecimento para as pessoas. Inclusive, esse que o Instituto Mário faz, que é a divulgação dos direitos da pessoa, né? Ele não sabe nem como tratar, quanto mais os direitos que ele tem. E as pessoas não se preocupam com isso, porque falar de câncer não é uma coisa que vai atrair, é um negócio impressionante, parece que vai atrair, né? Por que eu vou saber disso agora, né? Depois, se acaso acontecer, eu busco. Eu entendo que é uma dificuldade de vocês de quebrar essa barreira e chegar nas pessoas, porque o objetivo é esse, né? A gente tem feito esses eventos, tá, para a gente divulgar um pouco mais isso, falar, até você deu um exemplo que a gente conversou num desses eventos de outubro, conversando com a desembargadora Clarice, né? Falar assim, pô, e agora, né? A pessoa descobre que está com câncer, né? Foi diagnosticado com câncer. E agora, o que a pessoa faz, né? Assim, para muitos é a sentença de morte, né? E ela tem toda uma visão espiritualizada, né? A pessoa precisa se apegar a alguma coisa, né? E simplesmente se entregar à doença, acho que é o pior caminho, né? Então tem isso mesmo. Um terreno assim que ele tem vários aspectos, né? Porque o paciente de câncer ele tem toda uma história, né? A condição dele, da família, a condição emocional, o afeto ou não, como ele está, se está sozinho, se não está, é difícil. E correr atrás dos seus direitos. A gente aqui no dia a dia, com a saúde em dia, para correr atrás dos direitos é complicadíssimo. Imagina você doente para fazer isso. Imagino, assim, até aproveitando o gancho, assim, um dos direitos, né, da pessoa portadora de câncer é a restauração,
né, da mama, no caso da distração, né? A pessoa acaba de ser mutilada, né? Ela ir atrás desse direito, quer dizer, isso daí, né, em tese, o SUS é obrigado a atender isso em 60 dias, né? Você imagina se ela tem condições emocionais de se submeter a essa tramitação toda. É assim, realmente muito difícil, né? Céu, para o nosso ouvinte, eu queria que você relatasse alguns direitos que são assim básicos, inclusive, da pessoa que está com a doença de atendimento e que são pouco conhecidos. Tem a questão da aposentadoria, né, que, né, após constatado, e dependendo do grau de reversibilidade ou não, né, a pessoa pode se aposentar, né, por invalidez. Você tem o direito de fazer a quitação, né, de imóvel financiado pelo sistema financeiro habitacional. E, né, o auxílio doença também, né, pela Previdência, enquanto durar o tratamento, né, e mais uma vez em caso de irreversibilidade. Você tem também a possibilidade de comprar automóveis, né, com isenção de ICMS, IPI, né, que isso daí, logicamente, para aquelas pessoas que precisam de carro adaptado, né, para poder se locomover. Então, assim, são, assim, basicamente, né, assim, são esses direitos que a gente, né, lida mais no dia a dia, né? Além dos direitos legais da pessoa que está em tratamento, tem uma outra questão. Eu queria saber se nessa seara aí o Mário Cardio também, o Instituto também atua, que é a organização, né, da vida da pessoa. Eu estou com câncer, então, peraí, o que eu preciso fazer? Testamento, etc e tal, minha vida aqui, como é que eu vou... para não deixar para depois, porque a gente sabe, né, que depois que se fecha os olhos é uma briga danada. E tem muita gente que resolve fazer deixar isso mais fácil, mais certinho, mais tudo documentado. Nesse caso também tem ajuda, não? Não, porque envolve, assim, valores, né? Assim, eu imagino que seja assim, como é que eu vou resolver minha vida financeira, patrimonial, em função do câncer? Vai acontecer o pior, tal, e aí pode, o que né, acontece? no caso? Pode acontecer, mas a gente não pode, por uma questão de restrição junto à OAB também, né? Porque se envolve questões financeiras, tal, seria uma forma também de captação de clientela, a gente não pode atender. Quantos advogados hoje tem? Quantos estão no pro bono lá? São 3 advogados, né? Isso daí, né, assim, isso... Se você quiser citar os nomes, acho que é importante, porque é um trabalho bonito. A Natália Lacerda, que é praticamente dedicação exclusiva. A Bruna Tavares, que por coincidência é minha filha, mas não é nepotismo, porque ela não recebe nada. É um trabalho voluntário. Essa explicação, essa necessidade de explicação você adquiriu quando estava lá no PSDB, né? Tudo tem que ser bem explicadinho para não haver. Não, na OAB foi pior, né? Foi? Então, esse trabalho, né, assim, ele vem, assim, aliado, né, a uma necessidade que as empresas, que os escritórios de advocacia têm de praticar a responsabilidade social, né? Os grandes escritórios de advocacia de São Paulo, por o mundo afora aí, eles fazem esse tipo de atendimento. O que se pretende com isso? Olha, você está exercendo serviço, um ato de cidadania, você está trabalhando, né, a imagem do escritório, né? Isso daí que também que é muito importante para o escritório, você fazer isso. Eu costumo falar o seguinte: olha, não há nenhum ambiente econômico que possa prosperar se houver em seu redor miséria, né? Então, assim, isso daí, o cidadão tem a obrigação de exercer esse tipo de ajuda, né, à sociedade. Vinícius. Então, esse é um ponto que você já passou pertinho, mas não aprofundou, foi a questão dos remédios de alto custo, né? Boa parte das pessoas que estão fazendo tratamento de câncer, né, fazem uso de remédios caros, né? No caso de leucemia mesmo, que é câncer no sangue, né? No sistema linfático, na verdade, né? Que produz o sangue, né? Como é que vocês têm conseguido, né? A questão dos remédios de alto custo?
80% das nossas ações envolve medicação de alto custo, né? Então, assim, essa semana retrasada teve uma liminar para leucemia que custava R$40 mil, né? Mensal, né? Então, assim, e nunca, jamais a pessoa teria condições de ter essa medicação, a não ser se, né, com esse tipo de medicação. Então, a grande parte dos pedidos é por medicação, né? Bom, 7h47, eu não sei como... você disse que tem uma restrição, etc e tal, de divulgação por questões éticas e tal. Até que ponto você pode colocar para os nossos ouvintes à disposição, em que sentido? Fique à vontade. Bom, nosso escritório, né, assim, a gente tem o escritório da advocacia, no fundo, na Rua Antônio Maria, mas a gente também atende pela Rua Joaquim Murtinho 683, lá funciona o Instituto Mário Cardi. Lá a gente tem uma estrutura que nós temos lá um mini auditório, né, justamente para essas palestras e tal. O telefone é 3321-2074. Ainda que seja um trabalho só de informação, de esclarecimento, né, nós recebemos todo mundo com a maior boa vontade. E se não houver possibilidade de encaminhamento de ações judiciais, nós fazemos o encaminhamento para quem de direito, né? Então, assim, a gente está inteira à disposição para fazer esse tipo de atendimento. Mais dúvidas, buscar na própria internet, Instituto... Sim, Instituto Mário Cardi, até aproveitar essa oportunidade, né? Assim, a gente... a nossa principal atividade são essas lives, essas palestras que nós fazemos, né? Então, se possível, nos siga aí no Instagram, né? No Facebook e tal, que a gente informa lá todas as nossas atividades. Muito bem, quero agradecer aqui ao Céu Tavares. Muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo nesse meio de feriado, né? Véspera de feriado. A gente faz isso com muito prazer e tal. Eu acho que ajudar o próximo, né, está entre as nossas prioridades. Obrigado, Vinícius.